A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Susan Carvalho, faço parte aqui da igreja, Assembleia de Deus, Palavra da Cruz. E venho aqui neste momento trazer uma palavra, uma reflexão ao seu coração, algo que Deus já ministrou na minha vida, E essa palavra se encontra nos Salmos de número 94, vou ler apenas alguns versículos. Nós estaremos meditando nessa palavra e depois eu quero também fazer uma oração pela vida, de cada um de vocês que assiste, que começa aí nos acompanhar nesta nossa caminhada, de evangelização e de ministração da palavra do Senhor aqui pelo canal do YouTube, E a palavra do Senhor diz assim, Salmos 94, vou começar lendo o versículo 12, que diz: Bem-aventurado é o homem a quem tu repreendes, ó Senhor, e a quem ensinas a tua lei, para lhe dares descansos nos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio, pois o Senhor não rejeitará o seu povo, nem desamparará a sua herança. Versículo 18. Quando eu disse, o meu pé vacila, a tua benignidade, Senhor, me susteve. Versículo 19. Multiplicando-se dentro de mim os meus cuidados, as tuas consolações reanimaram a minha alma. Versículo 22. Mas o Senhor foi o meu alto retiro, e o meu Deus, a rocha em que me refugiei. Eu acho essa palavra incrível, pois o Senhor está dizendo assim, olha, o salmista está dizendo, bem-aventurado aqueles a qual o Senhor corrige, A gente toma por entendimento essa palavra de uma maneira que ainda há solução para aqueles a qual o Senhor corrige, Então, às vezes o Senhor ele nos coloca em situações, em determinadas situações, Às vezes nós estamos passando ali por determinadas situações e o Senhor ele vem com uma palavra dura ao nosso coração, o Senhor ele vem com uma direção um pouco mais rígida diante de nós. E o salmista ele está nos levando ao entendimento de que quando um pai corrige um filho, esse filho é bem-aventurado, ele está recebendo o bem do seu pai. Porque nós sabemos que aquele que tem total liberdade, às vezes, muitas das vezes se torna libertino, Acaba fazendo da graça e do favor de Deus algo que vai trazer coisas ruins para suas vidas. Então o pai ele nos alinha, ele nos direciona, ele nos molda, Ele ali com às vezes aquilo que parece duro aos nossos olhos e até mesmo ao nosso coração, como uma palavra de correção, o salmista ele nos leva a entender que esta palavra ela é bem para as nossas vidas, ela é bem-aventurança às nossas vidas, Porque o Senhor ele está ensinando as suas leis, as direções e os caminhos que nos levarão a alcançar as coisas que Ele já direcionou para as nossas vidas, já determinou para as nossas vidas, E o Senhor ele também nos mostra que se ouvimos a palavra do Senhor, quando o Senhor ele vem para nos corrigir, para nos repreender e nos redirecionar, ele está também tirando de nós a cova. Olha o que ele diz no final do versículo 13. Até que se abra a cova para o ímpio. Ou seja, não é todo mundo a qual o Senhor corrige. O Senhor corrige aqueles que são filhos, Aqueles a qual ele quer abençoar e livrar da cova. Então que nós venhamos entender que eu e você, nós não somos qualquer pessoa diante do Senhor. Nós somos filhos a qual o Senhor quer direcionar, a qual o Senhor quer cuidar, a qual o Senhor quer livrar da cova, E é para isso que nós tomamos o conhecimento de que Jesus veio para nos livrar, mas não é de qualquer jeito que nós alcançaremos,
essa salvação. E o versículo 14 ele vai dizer: pois o Senhor não rejeitará o seu povo. Olha só, o Senhor não rejeita aquele a qual ele ama, a qual ele chamou, a qual ele deu um propósito, a qual ele está corrigindo. O Senhor não rejeita, né? Pode o mundo te rejeitar, pode os seus pais te rejeitarem, pode o seu esposo te rejeitar, pode os seus filhos te rejeitarem, mas o Senhor, o nosso Deus, ele não te rejeita. E ele te chama neste momento a aceitar ao Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, a fim de que ele te alinhe, te repreenda dos teus caminhos maus, para te encaminhar aquilo que ele te chamou para fazer, para que você esteja direcionado para o colo do Pai, né? Que você neste momento entenda que às vezes o momento de repreensão do Senhor é o momento a qual o Senhor ele quer colocar você no colo dele, para ser cuidado por ele, para que você entenda que você não é um rejeitado, você é uma pessoa amada por Deus, você é uma pessoa a qual o Senhor quer transformar e trazer alegria e paz e cura sobre a sua vida em nome de Jesus. E o versículo 18 os versículos 18, 19 e 22, a qual eu finalizei lendo aqui, eles vão nos dizer assim: olha, o meu pé vacila, mas a sua benignidade, Senhor, é a que me sustenta. Então, por muitas vezes a gente vacila, né? Algumas vezes a gente, em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio às tentações, a gente oscila, a gente vacila, porque somos seres humanos. Mas o Senhor é quem nos sustém de pé. O Senhor é quem dá o sustento da nossa casa, o Senhor é quem dá a provisão no dia mau, o Senhor é quem traz a paz sobre o ambiente, o Senhor é quem acalma a nossa alma e transforma tudo aqui dentro quando nós ouvimos a voz de Deus e dizemos assim: Senhor, eu aceito a sua correção, eu entendo que as bem-aventuranças do Senhor vêm através da sua correção. Então, quando nós entendemos isso, o Senhor, ele traz sobre nós aquilo que necessitamos, aquilo que precisamos. E o versículo 22, para encerrando, ele diz assim: mas o Senhor foi o meu alto retiro e o meu Deus, a rocha em que me refugiei. Quantas vezes nós nos sentimos perseguidos, afrontados, seja no trabalho, seja em casa, seja no ministério, seja na nossa vida pessoal, né, nas batalhas a qual nós enfrentamos, mas quando nós recorremos a Deus, Ele nos esconde, né, Ele nos refugia, pois Ele é a nossa rocha, Ele é o nosso escudo, Ele é aquele quem livra-nos de todo mal, protege-nos, né? Então, eu quero orar por você agora, quero declarar sobre o Senhor, né? Sobre a sua vida, né? As bem-aventuranças do Senhor, e que você entenda que as bem-aventuranças do Senhor, às vezes elas vêm como meio de correção, com uma palavra dura, mas uma palavra que vai trazer sobre a sua vida a direção, né? Uma palavra que vai trazer sobre a sua vida as bem-aventuranças, uma palavra que vai trazer sobre a sua vida a salvação do Senhor, o amor de Deus, o favor de Deus, né? E o suprir das suas necessidades, né? Quando a palavra do Senhor ela nos ensina a buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas, o Senhor está dizendo assim: olha, vinde a mim e deixa que do resto eu tomo conta. Por mais difícil que seja, às vezes, né? O confiar em Deus. Mas que neste momento você possa entender que se o Senhor está te corrigindo, é porque você é bem-aventurado, você tem bênçãos do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, você tem direção de Deus, você tem a mão do Senhor, você tem o favor do Senhor contigo. Então, se o Senhor está te corrigindo, se o Senhor está te alinhando, é porque Ele tem muitas coisas sobre a sua vida, é porque Ele ainda não desistiu de você, e você é vaso de honra na mão do Senhor. Ele fará de você vaso de honra em nome de Jesus. E eu quero declarar, né?
Em nome de Jesus, Pai, eu apresento diante do Senhor, Pai, em nome de Jesus, cada uma dessas vidas que estão assistindo, Pai, e ouvindo essa palavra a qual o Senhor ministrou aqui neste momento, a qual o Senhor ministrou no meu coração. Deus, eu não as conheço, eu não sei quais são as dificuldades que os teus filhos têm passado, eu não sei qual é a correção a qual o Senhor tem derramado sobre a vida dos teus filhos, mas o Senhor sabe, Deus, em nome de Jesus. Eu apresento, Pai, a vida de cada um deles. Deus, em nome de Jesus, vai alinhando o coração dos teus filhos, Pai, neste momento, em nome de Jesus. Faz, Pai, em nome de Jesus, da tua filha e do teu filho o coração ensinável. Que eles venham compreender, Pai, em nome de Jesus, que o caminho do Senhor, a correção do Senhor, a repreensão do Senhor, é apenas, Pai, para levá-los ao bem que o Senhor já tem para eles, diante deles. E que eles venham se lembrar, Pai, em nome de Jesus, venha trazer a memória dos teus filhos, Pai, em nome de Jesus, os momentos a qual o Senhor já os socorreram, e que diante das aflições, das dificuldades, Pai, em nome de Jesus, e das lutas, eles não venham desistir, mas venham entender que se recorrerem ao Senhor, o Deus, Pai, que já nos refugiou em outros momentos, também está disposto a nos guardar e nos proteger agora, em nome de Jesus. Eu quero declarar sobre a vida de cada um dos teus filhos que aqui está ouvindo, que a proteção e a mão do Senhor esteja sobre a vida de vocês, em nome de Jesus. Quero pedir a cada um dos irmãos que estiveram aí assistindo, né? Em nome de Jesus, se você ouviu essa palavra, se Deus falou com você ao seu coração, curte aqui esse vídeo, curte aqui, compartilha, direciona aqueles que você acredita que precisa ouvir essa palavra de cuidado do Senhor, né? Se inscreva no canal para que você possa receber também os próximos vídeos que estarão sendo postados. Todas as quartas-feiras, às 8h30 da manhã, nós temos a programação de oração com o nosso pastor. Então, que você esteja também aí na próxima quarta-feira na live com a gente. É tremendo, é maravilhoso. Deus fala tremendamente. E fica conectado no canal aí, no nosso canal, AD Palavra da Cruz. Compartilha com seus amigos, né? E compartilha também as palavras, porque nós estaremos aqui postando e colocando os vídeos das palavras a qual o Senhor tem ministrado ao nosso coração para ministrar na vida de cada um de vocês. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua casa, a sua família. E coloque aí se você precisa de pedido de oração, coloque o seu testemunho aí nos comentários e nós estaremos orando pela sua vida em nome de Jesus. Amém.